Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre componentes simétricas para análise das correntes desequilibradas em circuitos elétricos trifásicos desequilibrados. Para essa aula, teremos os seguintes objetivos. Primeiro, modelo matemático de componentes simétricas para as correntes, análise das correntes trifásicas através de componentes simétricas, e exemplo de cálculo para as correntes trifásicas através das componentes simétricas. Legal. Então, falando do modelamento matemático, considerando o gerador fechado em estrela com nêutron aterrado, por exemplo, tem-se um fornecimento de correntes que podem ser equilibradas ou desequilibradas dependendo da carga que está sendo alimentada. Em caso de cargas desbalanceadas, essas correntes são definidas através de componentes simétricas conforme mostrado abaixo. Então aqui nós temos um circuito estrela, com fase ABC e com nêutron. Tá? Temos, portanto, as tensões de linha VAB, VBC e VCA, além das tensões de fase. Aqui eu representei o VAN, mas temos também VBN e VCN. Legal. Se eu estou alimentando uma carga, surgem correntes. Tá? Se a carga for desequilibrada, as correntes também serão desequilibradas. E como que eu faço? Nós tínhamos lá a definição para tensão, de componentes simétricas. Para a corrente, o que muda basicamente é a letra aqui que descreve. Por quê? IA é o quê? É IA de sequência zero, IA de sequência positiva e IA de sequência negativa. Mesma coisa para o IB e mesma coisa para o IC. Porém, temos mais um condutor aqui, que é o nêutron. E o nêutron é basicamente, por lei de Kirchhoff das correntes, IA mais IB mais IC, pois essas correntes elas retornam por nêutron. Legal. Aqui eu tenho tipo de um glossário, que traz as referências. O que é esse zero? Representa a sequência zero. 1, sequência positiva, e 2, sequência negativa. Muito similar ao que nós vimos na aula passada para as tensões. Só que agora nós vamos trabalhar com as correntes. No caso de estrela, existe a corrente de nêutron. Se fosse em delta, não teria o nêutron, porque na ligação em delta não se tem nêutron. Tá? Então, iremos na aula de hoje analisar a ligação estrela, porque é o modelo que nós temos para geração de energia. Assim como ocorre no modelo das tensões, nas correntes utiliza-se também o operador alfa para definir as relações entre as componentes de sequência e as correntes trifásicas. Então temos o alfa e o alfa ao quadrado. Então o modelo fica como? O IA vai ser modelado em função dele mesmo. Ele vai ser referência para todos os equacionamentos. Então o IA é basicamente IA sequência zero, sequência positiva e sequência negativa. Não muda nada. Agora o IB já muda. O IB, na sequência zero, o que acontece? A amplitude é a mesma, e a fase é a mesma. Então é basicamente igual ao IA. Aqui, na sequência positiva, ele tem o ângulo de menos 120. Então, multiplico por alfa ao quadrado, que é justamente o ângulo de menos 120. E na sequência negativa, ângulo de mais 120. Multiplico por alfa. E o IC? Na sequência zero, mesma amplitude e mesma defasagem. Na sequência positiva, ângulo de mais 120. Portanto, multiplica alfa. E na sequência negativa, ângulo de menos 120. Portanto, multiplica alfa ao quadrado. Legal. Então, as correntes, se a gente isolar aqui para realizar o cálculo, o IA seria o quê? O IA de sequência zero é basicamente eu somar aqui 1/3 de IA mais IB mais IC. Tá? Legal. Só que o que acontece aqui, O que foi feito? Eu peguei apenas a parte de sequência zero aqui. Eu fiz os cálculos,
igualei aqui, somei tudo e cheguei nessa igualdade. Só que o IA e B e C corresponde à corrente de neutro, que eu mostrei no slide passado. Tá? Então, corrente de sequência zero é 1/3 da corrente de neutro. Certo? E a corrente de sequência positiva é 1/3 de IA, alfa, e B mais alfa ao quadrado e C. Corrente de sequência negativa, IA, alfa ao quadrado e B, e alfa e C. Temos aqui, então, as definições, né, pelo modelo de componentes simétricas de Fortescue para correntes. As correntes trifásicas ou correntes de sequência podem ser descritas na forma de uma matriz quadrada, 3×3, conforme mostrado abaixo. Não muda muito, tá, turma? Assim como tínhamos lá para tensão, temos agora para corrente, que a matriz é exatamente a mesma. Mudei aqui as letras para indicar aqui a corrente. Tanto para o cálculo, quando eu tenho aqui as correntes de sequência para determinar as correntes ali de linha do sistema, como quando eu tenho as correntes de linha do sistema, faço o cálculo aqui pela matriz inversa e chego nas correntes de sequência. Tá? Então, esse modelo aqui eu já tinha mostrado para vocês lá para tensão e funciona da mesma forma aqui, só que agora a gente faz para corrente. Legal. Então, eu trouxe um exemplo aqui de cálculo para a gente determinar o valor das correntes. Tá? Então, o exemplo é o seguinte. Em um sistema trifásico, as componentes simétricas para as correntes são sequência 0, 12,25, ângulo menos 10,67. Sequência positiva, 9,69, ângulo 18,28. Sequência negativa, 12,63, ângulo de 158,01. Para esses dados, pede-se para determinar as componentes de corrente trifásica. Tá? Legal. Então, o que eu devo fazer? Eu devo aplicar a fórmula matricial. Então, não tem muito mistério. Eu pego as correntes que já foram passadas e substituo, tá? Nessa parte aqui da matriz e fazemos aquele esquema, multiplicação de linha por coluna. Então, 1 vezes 12, 1 vezes 9, 1 vezes 12, vai ser, obviamente, esses parâmetros. Somo todos eles, obviamente, né? Aqui eu tenho um número complexo. Vou somar aqui, faço conversão lá para retangular, somo o retangular e depois volto para polar. Terei o valor da componente IA. Depois, 1 vezes 12, alfa ao quadrado vezes 9,69 e alfa 12,63. Somo esses parâmetros, né, na forma retangular, passo para polar e para o IC da mesma forma. Fazendo os cálculos, chegamos nessas correntes. Tá? Então, se eu medir ali, por exemplo, com alicate amperímetro, ou um TC, que é um transformador de corrente para medição também, tá? A gente vai obter esses valores. Tá? Então, eu tenho aqui 11 amperes com ângulo de 30, 27 amperes para fase B, ângulo menos 64, e 19 amperes, fase C, ângulo de 39 graus. Perceba, correntes bem desequilibradas e bem assimétricas, né? Então, esse sistema aí é um sistema que apresenta uma alta assimetria e um alto desequilíbrio também para as correntes. O que é impactado, né, por conta no desbalanço de carga. Então, se eu tenho uma carga que puxa muita potência na fase A, uma outra que puxa pouca potência na fase B e uma que puxa uma potência média na fase C, tem um desequilíbrio. Tá? Se tem um desequilíbrio, aparece aqui as três componentes, 0, positiva e negativa. Se não tem desequilíbrio nenhum, tá? As correntes aqui, A e B e C, tem mesmo módulo e defasagem de 120. Daí não tem componente 0, não tem componente negativa, tem só componente de sequência positiva. E trouxe para essa aula de hoje um segundo exemplo também, tá? Esse exemplo aqui eu já trago aqui
uma carga, e é o seguinte, ó, uma carga ligada em estrela com nêutron alterado perde uma das fases de alimentação. Então, perdeu uma fase, tá? Perdeu. Então, estou aqui, né, tem uma carga, pá. Essa carga tem aqui o nêutron aterrado, perdeu. Fase B foi rompida, não se tem mais a fase B. Então, para esse caso, pede-se: determine as correntes de sequência desequilibradas e a corrente de nêutron. Isso daqui é interessante. É interessante. Por quê? Porque nós temos aqui um nêutron aterrado. Tá? A fonte na geração é aterrada. Tá? Se eu tenho geração aterrada e tenho nêutron aterrado, no caso de algum distúrbio, né, vai surgir componentes de sequência, e a componente de sequência que for para a Terra é a componente de sequência zero. Tá? Componente de sequência zero. Então, nesse caso aqui nós temos as correntes IA e C, né? Porém eu não tenho IB. Não existe B. Não existe a corrente B porque eu perdi uma fase, né? A corrente chega aqui, puxa, não tem para onde ir. Então não existe. Então, para esse caso, nós temos o seguinte: temos 10 amperes na fase A com ângulo zero, e B é zero, porque o cabo foi rompido, e C é 10 com ângulo de mais 120. Tá? Perceba, se a gente botar aqui o diagrama de fasores, o que aconteceu com o sistema? Perdeu uma fase. Tá? Exatamente isso. Ó. Perdeu aqui o que era menos 120. Então, aparentemente, a carga era equilibrada e simétrica. Tá? Como se eu tivesse aqui, por exemplo, 3 ohms mais J4. Só que eu tenho 3 ohms mais J4 para cada uma das fases. Então é equilibrado e simétrico. Só que aconteceu algum problema, caiu uma árvore, por exemplo, em cima de um fio, rompeu. Então não tem mais IB, porque rompeu o fio. Como que eu vou ter corrente? Não tem como, rompeu o fio. Tá? Se rompeu o fio, eu não tenho mais esse fasor. Então o IB é zero. E daí perceba, olha, estava equilibrado, né? Estava equilibrado e simétrico. Mas perdi uma fase, já não está mais equilibrado e simétrico. Porque uma das correntes agora não vale mais 10 com ângulo de menos 120, vale zero. Tá? Então isso é um problema, um defeito, uma falha, né, que surgiu. Ah, mas foi por algum desequilíbrio, assimetria de carga? Não. Foi por uma eventualidade. Caiu uma árvore, por exemplo, rompeu um fio. Tá? Então, pode acontecer. E isso também gera um desequilíbrio nas correntes. Legal. Sabendo disso, né? Temos aqui o nosso circuitinho. Sabemos já que o IB vale zero. Né? E para calcular as correntes de sequência, como que a gente faz? Basta substituir os dados na matriz. É sempre matriz, turma, não tem muito segredo. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade com cálculo de matriz, me perguntem no chat, deixem as dúvidas no chat privado ou até na sala ali de aula, né, onde eu tenho as postagens, ou ainda participem na reunião de dúvidas final da aula, tá? Que daí eu passo os procedimentos aí para cálculo com matriz. Então, se eu montar a matriz aqui de componentes, ó, eu tenho isso daqui, tá? Já tenho aqui as correntes da fase ABC, substituir, faço o cálculo, tá? Com a matriz aqui inversa, né? Que já foi pré-definida em função de alfa, alfa ao quadrado, 1/3 multiplicando, e chegamos aí nas correntes. Notem o seguinte, aqui é um ponto importante, né? Os sistemas elétricos aí desequilibrados, eles são modelados com correntes de sequência, zero, positiva e negativa. Mas essas correntes são modelos, tá? Então, professor, se eu analisar aqui o circuito,
Apareceu aqui, corrente de sequência zero, positiva e negativa. Mas lá o IB, ele não tem uma parcela que é zero, positiva e negativa? Sim. Mas espera, se aqui apareceu componente zero, positiva e negativa, todas as fases têm, né? Sim. Então o IB tem também. Teria, né? A gente sabe que não tem, porque o IB é zero. Mas no modelo de componentes, aparece aqui, sequência zero, sequência positiva e sequência negativa. Porque é um modelo para resolver o sistema elétrico. Tá? É um modelo. Então, com esse modelo, a gente consegue resolver de uma forma simples problemas que poderiam ser muito complexos. Por exemplo, falta a fase terra. Puxa, sequência zero precisa ser medida. Mas como? Você sabe? Como você sabe? Tem sequência zero? Ué, não apareceu aqui? Sim, mas foi calculado. Mas dá para saber mesmo sem se calcular que existe sequência zero. Por quê? Porque houve aqui um rompimento de fase e eu tenho nêutron aterrado. Então, se surgir um defeito e eu tenho nêutron aterrado, vai ter fuga para a Terra. Tá? E fuga para a Terra é refletida em sequência zero. Ok? Mas e se o meu nêutron não for aterrado? Então não vai ter sequência zero. É um conceito muito interessante e muito útil quando você vai fazer proteção de sistema elétrico de potência. Vocês vão estudar no quarto módulo, né? Aqui eu estou apenas dando uma pincelada de aplicações de componentes simétricas, tá? Mas elas servem não só para se resolver circuitos desequilibrados, mas também para análise de SEP, sistemas elétricos de potência, quando vai se fazer um estudo aí de proteção e curto-circuito. Então, isso daí é muito, muito importante e de extrema utilização, tá? Esse conceito aqui de componentes de sequência, principalmente quando a gente fala de correntes. Legal, então calculei aqui as correntes, né? E agora eu tenho essa definição aqui, ó. Eu tenho que corrente de sequência zero é 1/3 da corrente de nêutron. E foi pedida a corrente de nêutron, né? Então o que eu faço? Eu isolo o IN, né? Se eu tenho aqui IN dividido por 3, eu passo para o outro lado, fica multiplicando, né? Fica IN igual a 3 vezes corrente de sequência zero. E se eu multiplicar aqui 3 vezes pela corrente de sequência zero, eu tenho 10 amperes com ângulo de 60 graus. Tá? Então, essa corrente, ela está retornando para a Terra. Então, perceba, isso aqui dá para se compreender também se a gente fizer uma análise de fasor. Tá? Então, se eu pegar lá o fasor IA e somar vetorialmente com o fasor IC, eu tenho a corrente IN com esse valor aqui, 10, o ângulo de 60. Não, mas espera aí. Se eu somar IA com IC, eu já tenho a corrente de nêutron? Por que fez todo esse procedimento aqui de cálculo de componentes simétricas? Para deixar claro esse conceitinho aqui, ó. Tá? Que se eu tenho sequência zero, eu tenho retorno para a Terra via nêutron. Então é importante vocês entenderem, ó, que em circuitos elétricos desequilibrados tem uma formulinha, dá para se calcular ali os parâmetros de linha lá, IA, e B e C, por formulinha, leis de Kirchhoff, tá? Para correntes e tensões você chega. Só que é importante também compreender que as correntes de sequência, elas batem com essa análise. E elas são utilizadas para outras coisas também, dentro do sistema elétrico de potência. Então, estudo de curto-circuito, direto, não tem como fugir disso daqui, ó. Estudo de curto-circuito, você não foge de correntes de sequência, tá? Sequência zero, positiva e negativa. Não tem como fugir. Porque você tem o curto-circuito trifásico, você tem o curto-circuito bifásico, você tem o curto-circuito bifásico com terra envolvido, tá? Você tem o curto-circuito monofásico, tá? Então, para esses tipos de análise,
nós trabalhamos com componentes simétricas. E para proteção é necessário compreender aí esses conceitos, tá? Se tem algum tipo de problema, algum tipo de defeito, falta no sistema, e tem neutro envolvido para a Terra, tem sequência 0 na corrente. E quanto que vale essa corrente de neutro? 3 vezes o valor da corrente de sequência 0. Ok? Eu vou explorar mais também esse conceito aqui, turma, IN igual 3 vezes 0, quando eu abordar a ligação zigue-zague para transformador. Tá? Então, existe aí um caso onde nós utilizamos transformador nessa configuração. Professor, mas não é estrela e triângulo só que existe? Não, tem uma outra ligação, que é a ligação zigue-zague, já comentei em outras aulas, e que ela é utilizada para transformadores de aterramento, mas isso é algo que eu vou comentar com mais detalhes nas próximas aulas, tá, turma? Para a aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e peço que deixem as dúvidas. É um conteúdo mais complexo, não tem como fugir disso, né? Mas se gerar dúvida, não hesitem. Deixe as perguntas lá. Pode ser... não entendi a matemática, professor. O resto eu entendi. Então, pergunta da matemática, tá? A matemática eu domino, eu não entendi aquela corrente de nêutron. Então, vem e pergunta. O professor não vai conseguir adivinhar, né, que vocês estão com dúvida e nem a dúvida que vocês podem ter aqui na aula. Então, perguntem, não hesitem, não mordo, tá? Fiquem tranquilos aí, eu estou disponível para perguntas pelo chat, na própria área de postagem ali, vocês podem deixar suas perguntas, e no final da aula pela reunião no Teams, tá? Então, entrem lá, deixem suas perguntas para que a gente possa interagir e para que eu possa esclarecer aí um conceito ou outro que talvez não tenha ficado muito claro. Beleza? Grato a todos pela atenção na aula de hoje, desejo bons estudos e até a próxima.